A Justiça manda soltar o ginecologista suspeito de abusos sexuais contra dezenas de mulheres em Goiás e em outros estados. E o Conselho Regional de Medicina pede à polícia uma cópia do inquérito. Um casal de trabalhadores rurais denuncia o patrão para a polícia. Eles teriam sido agredidos com golpes de facão durante uma confraternização. 8 alunos do Colégio Militar de Anápolis testam positivo para a Covid e as aulas presenciais ficam suspensas até a próxima semana. Tem mudança no Pix. O limite para transferência é reduzido para R$1.000 durante a noite e madrugada. E o setor mais importante da economia goiana se prepara para a safra do ano que vem. Tem máquina no campo para aproveitar a terra molhada pela chuva e dar início ao plantio da soja de verão. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro, e o Jornal Anhanguera está só começando. Olá, boa noite. Agora 7h08. Um casal de trabalhadores rurais procurou a polícia para denunciar o fazendeiro por agressão. Quem chega para contar essa história para a gente é a Aline Braga. Boa noite para você, Aline. O patrão teria atacado marido e mulher, funcionários dele, com facão. Conta essa história para a gente. É isso mesmo, viu, Gabi? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora à tarde conversei com as vítimas, marido e mulher. Ela tem 39 anos e ele 28 anos. E de acordo com os dois, as agressões aconteceram ontem, no finalzinho do dia, depois de um dia inteiro de churrasco e ingestão de bebidas alcoólicas. Os dois disseram que não sabem os motivos das agressões, mas que essas agressões aconteceram durante 3 horas. A gente está vendo aí imagens, os dois ficaram de fato bastante machucados e hoje de manhã procuraram o CRAS lá de Santa Cruz. Eles foram encaminhados para o hospital da cidade, receberam atendimento médico e também já foram na Polícia Civil para fazer o exame de corpo de delito e também prestaram depoimento. A gente não conseguiu falar com o delegado responsável pelas investigações. Os dois são de Edéia, no estado de Goiás, e estão querendo voltar para a cidade deles, viu, Gabi? Ainda mais agora, né, Aline? Depois de uma agressão toda dessa. Muito obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil não divulgou o nome do fazendeiro e, por isso, a gente não conseguiu contato com a defesa. É grave o estado de saúde da criança que foi atacada por um cão em Jataí. A menina foi transferida para um hospital daqui de Goiânia. A Tássia Fernandes está acompanhando esse triste acidente desde o começo. Boa noite para você, Tássia. Atualiza a gente. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Como você adiantou, o estado de saúde dessa criança é grave. Daqui a pouco deve sair um novo boletim, está previsto para ser divulgado às 8 horas da noite. Mas até então a informação que a gente tem é de que a menina segue internada na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. Ela foi atacada por um cachorro da família da raça Rottweiler neste fim de semana na casa da avó, onde ela mora. A avó contou para os policiais que o cachorro estava correndo atrás de um gato no quintal da casa. A menina teria se assustado, saiu correndo e foi nesse momento que aconteceu o ataque. Ela teve vários ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, quebrou o nariz, parte do maxilar e ainda teve o olho machucado também. Por conta da gravidade desses ferimentos, é que ela precisou ser encaminhada do Hospital das Clínicas aqui de Jataí para o UGOL em Goiânia. O Conselho Tutelar está acompanhando esse caso, vai prestar todo o atendimento necessário para essa criança, né, como acompanhamento psicológico, porque não deixa de ser um trauma, e ainda por conta dessa questão de todo o dano físico, né, que a criança sofreu. A gente segue acompanhando esse caso aqui de Jataí então, viu, Gabi? Volto com você. Obrigada, Tássia, pelas informações. Qualquer novidade, conta pra gente. A gente viu aí que tá chovendo forte, né, em Jataí ali com a Tássia, também em Catalão com a Aline Braga. Então, chuva aí nesse comecinho de semana nas cidades do interior. Muito obrigada, viu, Tássia? O ginecologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Anápolis deve ser solto a qualquer momento. A Justiça revogou o pedido de prisão preventiva dele. Ao vivo de Anápolis, Eduardo Idaló tem os detalhes. Boa noite, Eduardo.
Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. É isso mesmo, o juiz Adriano Linhares Margo revogou a prisão preventiva do médico Nicodemos Júnior, que estava preso desde a última quarta-feira, recolhido no presídio aqui de Anápolis. Essa decisão é para revogar, a prisão preventiva, que essa prisão preventiva era de 10 dias. Essa decisão saiu agora há pouco, no fim da tarde. A informação que nós tivemos é de que entre 6 horas e 7 da noite o médico seria liberado do presídio. A gente ainda não tem uma confirmação já se ele saiu. Eu conversei agora há pouco com o advogado de defesa, que explicou que a justiça levou em consideração o fato do médico ter residência fixa aqui em Anápolis e ser tecnicamente réu primário. O que isso quer dizer? É porque ele já tem uma condenação pelo crime de abuso sexual, de importunação sexual, que aconteceu em Brasília, o processo, só que o processo não foi transitado e julgado, o que dentro da justiça coloca ele tecnicamente ainda como réu primário. Ele deve sair do presídio com tornozeleira eletrônica e deve cumprir uma série de proibições. Não pode entrar em contato com nenhuma das vítimas, que estão denunciando ele nesses novos processos. Ele também não pode exercer a profissão de médico enquanto o processo está em curso e nem mesmo frequentar o consultório médico. Não pode deixar a cidade de Anápolis e sempre se apresentar à justiça até o 5º dia útil de cada mês. A Polícia Civil ainda não fechou o inquérito. A gente lembra que esse processo está correndo depois da denúncia de 3 mulheres, 3 pacientes dele levaram a essa prisão preventiva, que agora foi revogada, só que desde quarta-feira, quando houve a prisão para agora, o número de mulheres denunciando já aumentou muito, já são mais de 50 mulheres. Inclusive o Conselho Regional de Medicina de Goiás pediu à Polícia Civil uma cópia desse processo. Vamos ver na reportagem. Nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Medicina de Goiás, o CREMEGO, enviou um ofício para a Delegacia da Mulher de Anápolis, solicitando uma cópia do inquérito que investiga o médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos. No ofício, o CREMEGO não explicou por qual motivo quer uma cópia do inquérito policial. A delegada responsável pelo caso acredita que o órgão abrirá uma sindicância para apurar a conduta do médico, que já foi denunciado aqui em Goiás e também em outros estados. O inquérito reúne o relato e provas de mais de 50 mulheres que denunciam o ginecologista por abuso, importunação sexual e até estupro de vulnerável. Segundo a delegada, uma mulher passou por um procedimento cirúrgico com o médico e, além de abusada, foi assediada por mensagens ao tentar marcar a consulta de retorno. A paciente diz: quase 100%. Fiz o que você falou e agora já está cicatrizando. Já tomei a injeção também. E o manipulado chegou hoje de manhã. O médico então responde: ótimo, depois só fazer o bronzeamento e me mostrar. Em uma outra conversa, o médico faz o convite: bora fortalecer. Transar com amigas fortalece a amizade. Ele insiste: toparia? Segundo a delegada, há relatos de vítimas que foram fotografadas pelo ginecologista. Nós temos relatos de várias vítimas que ele tirou fotos dos órgãos genitais dessas vítimas. E ele falava que era para mostrar para elas. As vítimas pediam para que ele apagasse, ele falava que ia apagar, mas as vítimas não têm informação se realmente foram apagadas essas imagens. A DEAN de Anápolis reforça que a vítima não precisa ter fotos, vídeos ou áudios que comprovem o abuso. A gente pede para que as vítimas, mesmo que achem, eu não tenho prova, a sua palavra é muito importante, porque já são palavras de 51 vítimas, mas mesmo assim, cada vítima que aparece aqui é mais um crime e mais uma prova de que ele cometeu vários abusos sexuais. O Conselho Regional de Medicina diz que está apurando o caso para avaliar a conduta desse médico. A gente fala agora do rapaz que pulou e bateu com a cabeça no fundo de uma piscina em Caldas Novas. Ele ficou gravemente ferido e teve que ser trazido para o hospital aqui da capital. A Luana Nunes atualiza o estado de saúde desse homem. Boa noite para você, Luana.
Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Segundo o boletim médico, que foi divulgado agora à tarde pelo Hospital de Urgências de Goiânia, o estado de saúde de Manoel Nicolau da Silva, de 33 anos, é regular. O paciente, que tem lesões na cabeça e na coluna, passou por cirurgia agora à tarde. Ele segue internado na UTI, mas ele respira espontaneamente e está fazendo uso de um colar cervical. As imagens desse momento são muito fortes. Esse homem, ele sofreu esses traumas após pular em uma piscina de uma casa lá em Caldas Novas. Essa piscina tem uma divisória entre a parte rasa e a parte funda. E o homem acabou batendo com a cabeça na parte rasa, no concreto da piscina. O Manuel, ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a UPA de Caldas Novas. Depois ele foi transferido por transporte aéreo para o Hugo, em Goiânia, com traumatismo craniano e encefálico. E também ele teve a quebra de vários ossos da face. Só que aí tem essa notícia boa, né? Que o estado de saúde dele é regular. A gente segue acompanhando e torcendo aí para a melhora do Manuel. Gabi? Isso mesmo, que melhore logo, né? E tem que sempre ter muito cuidado em lugar que a gente não conhece, com água, com tudo isso, né? Muito obrigada, viu, Luana? A Polícia Civil fez uma operação no entorno do Distrito Federal para combater diversos crimes. Só em Goiás, pelo menos 17 pessoas foram presas e drogas foram apreendidas. A força-tarefa foi montada pelas polícias civil e militar de Goiás com a intenção de reduzir a criminalidade. O objetivo dessa operação era reprimir crimes graves e violentos. O trabalho foi coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão. 17 pessoas foram presas aqui em Goiás e 6 no Distrito Federal. A ação é uma continuidade da Operação Anhanguera, que foi realizada em julho deste ano em Águas Lindas de Goiás e cidades vizinhas. Os suspeitos foram presos pelos crimes de homicídios e tentativa de homicídio, roubo, tentativa de latrocínio, violência doméstica e estupro de vulnerável. 2 menores foram apreendidos. Durante a ação, os policiais apreenderam 20 quilos de maconha, cocaína e uma arma. Foram 95 policiais civis aqui do estado de Goiás mobilizados para cumprir mandados de prisão e busca na cidade de Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusiânia. Recado agora é para os pais que estão de olho numa vaga para os filhos em colégios da Polícia Militar aqui de Goiás. É que começaram hoje as inscrições para aquele processo seletivo, só que do ano que vem. O Eduardo Marins chega com os detalhes de como que os interessados, como que os pais podem fazer para participar, né, tentar garantir uma vaga para os filhos. Boa noite. Oi, Gabi, boa noite para você, para todo mundo. Ótimo comecinho de semana. São mais de 9 mil vagas para todo o estado, sendo 8 para 8 escolas, né, de Goiânia e 53 do interior. Só aqui em Rio Verde são 2 colégios militares. Essas vagas são então para quem for estudar o ano que vem. Para o pai, para a mãe, o responsável que estiver assistindo, tiver interesse em matricular aí o filho, né, a filha, o que deve fazer? Tem que entrar no site, o endereço é o cepmgo.gr8.com.br. Nesse portal é possível fazer a inscrição do estudante. Para quem não tem computador ou internet, não tem problema. Pode procurar o colégio militar mais próximo da sua casa e fazer um agendamento para usar ali o equipamento para fazer essa inscrição. Como é que vai funcionar? Vai ter o sorteio dos futuros alunos, né, que será feito entre os dias 8 a 12 de novembro no canal do YouTube do Comando de Ensino da PM. Lembrando que cada candidato só pode se inscrever para uma instituição de ensino, né? Os colégios militares que estão espalhados pelo estado oferecem ensinos fundamental e médio. Mais de 9 mil vagas, corre lá que é uma boa oportunidade. Gabi, volto contigo. Obrigada, viu, pelas informações. Então fica aí para os pais não perderem esse prazo. Olha só, seguindo ainda falando de notícias voltadas para a educação, tem escola em Anápolis em que as aulas presenciais foram suspensas, isso depois que 8 alunos testaram positivo para a Covid-19. O Eduardo Idaló volta ao vivo e vai atualizar a gente aí até quando que vai essa suspensão, Eduardo. Como que foi esse processo aí para confirmar, para fazer a testagem desses alunos? Boa noite de novo.
Oi, Gabi, boa noite de novo. Pois é, essa suspensão ela vai pelo menos até o início da semana que vem. Aqui no colégio César Toledo, colégio militar aqui de Anápolis, que fica no bairro Jardim Alexandrina. Na semana passada já tinha constatado aí 6 alunos com um teste confirmado para a Covid-19. Esse número aumentou agora, nessa segunda-feira, já são 8 o número de estudantes com teste confirmado de Covid-19 e é um protocolo aqui da cidade de Anápolis que todas as escolas que já retornaram às aulas presenciais, em casos de alunos detectados aí com o vírus da Covid-19, a vigilância sanitária é informada imediatamente e a solicitação é de suspensão das aulas presenciais. Então as aulas começaram a ser suspensas ainda na quinta-feira da semana passada. Agora ainda tem outros casos em investigação, quer dizer, alguns estudantes aguardando o resultado desses exames, por isso essa semana continua com aula suspensa, funcionando somente na modalidade online no Colégio Militar César Toledo, aqui no bairro Jardim Alexandrina. Volto com você. Obrigada, viu, pelas informações. Importante, ter toda a cautela nesse momento. Obrigada, viu? Em nota, a direção do Colégio Estadual Dr. César Toledo diz que as aulas presenciais ficam suspensas até o dia 14 de outubro. E aí todos os protocolos de biossegurança estão sendo cumpridos e os ambientes sanitizados para garantir a saúde de toda a comunidade escolar, para que esse retorno aconteça com segurança. A partir de hoje, transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas vão ter um limite de R$1.000. Isso vale entre 8 da noite até às 6 da manhã. As mudanças foram anunciadas pelo Banco Central e devem deixar o sistema mais seguro. O tal do Pix pegou mesmo, né? Mas quem usa muito a ferramenta agora vai ter que dar uma segurada, pelo menos entre 8 da noite e 6 da manhã. É que a partir de hoje, as transferências nesse horário vão ter limite de R$1.000. E não é só o Pix que vai ter esse limite. Transferências de DOC e TED, pagamentos de boletos e compras no cartão de débito também. Isso para pessoa física. As contas das empresas não vão ser afetadas pelas novas regras. O cliente vai poder alterar o limite por meio dos canais de atendimento eletrônico dos bancos. Mas os aumentos só vão ser efetivados de 24 a 48 horas depois do pedido. Também vai ser permitido o cadastro de contas que vão poder receber Pix acima do limite. O seu Luiz Mar gostou da mudança. A gente já tem ouvido tanto de fraudes, sequestro, então vai ser muito bom pelo lado da segurança. Foi justamente por isso que o Banco Central aprovou a medida para coibir casos de fraudes, sequestros e roubos noturnos, que se tornaram ainda mais frequentes nas delegacias. A Polícia Civil observa que as incidências de roubo, principalmente de aparelhos celulares, se dão em períodos noturnos, então, consequentemente, é muito importante essa medida preventiva de segurança, limitando os valores de transferência, até porque nós temos observado que muitos roubos a aparelho celular é com a finalidade de acessar o aparelho e, consequentemente, fazer transações, principalmente através do aplicativo Pix. Goiás gerou mais de 100 mil novos postos de trabalho nos primeiros 8 meses desse ano. É o que mostra uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em Itumbiara, no sul do estado, já tem comerciante que está pensando na contratação de mais funcionários, de olho nas vendas do Natal. A Camila estava à procura de um emprego melhor há alguns meses e não perdeu tempo quando surgiu uma vaga que se encaixava no perfil dela. Foi contratada como atendente nessa loja de produtos para casa em Itumbiara. É uma oportunidade melhor para mim, Aí como eu fiquei sabendo que estava contratando, eu falei, então vou lá, vamos ver. A loja, que é de Minas Gerais, vai abrir uma filial na cidade na semana que vem. E além da Camila, contratou mais 14 pessoas. Natal mesmo que está aproximando, a gente vai abrir mais vagas para outros cargos também. Segundo o levantamento do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em agosto desse ano, aqui em Goiás, foram criados 11.667 postos de trabalho com carteira assinada. No mesmo mês, no ano passado, foram criados 6.914. Um aumento de 68,5%. No acumulado de janeiro a agosto, Goiás registrou saldo positivo de 100.978 novos empregos, números que mantêm Goiás na liderança de vagas formais na região centro-oeste. Esse economista avalia que o aumento de vagas de emprego deve aumentar com a proximidade do fim do ano, com a retomada da economia e o aumento da vacinação
contra a Covid-19. Então, isso é uma característica aí que nos coloca bastante animados para a empregabilidade para os próximos meses, em especial no último trimestre, que geralmente é um mês em que se tem mais empregos gerados aí pelas festas de Natal, Réveillon, o 13º. Quanto mais as pessoas se vacinarem e quanto mais as pessoas tiverem aí liberdade para circular com a devida segurança, maior a expectativa de tudo isso. Mais um motivo para todo mundo se vacinar. A chuva do fim de semana em várias regiões aqui do estado foi o sinal que muitos produtores estavam esperando. Em Rio Verde, uma das principais cidades produtoras de soja, já tem fazendeiro com as máquinas na lavoura. Se a terra está bem molhada, isso quer dizer que é a hora boa para plantar a soja. Na propriedade do Vilmar são 550 hectares de área. As máquinas já estão no campo. Agora é acelerar. Talvez a gente vai trabalhar até a noite, porque a gente tem que aproveitar a umidade que hoje está no solo, para que acontece de a chuva dar uma cortadinha, e aí a gente tem que aproveitar enquanto está úmido. A chuva deste fim de semana ajudou e muitos produtores rurais que estavam na expectativa de dar o pontapé na safra de verão. Na região de Rio Verde foram quase 80 milímetros em apenas 2 dias. Só que cair água na lavoura não é a única missão durante o período da soja. É preciso também ficar de olho no campo. Agora é monitorar pragas, né? Doenças que vai vir quando a soja emergir do solo. Para a safra 2021-2022, são esperadas 14 milhões de toneladas de soja em Goiás. Rio Verde continua como destaque na produção do grão. Apesar dessa chuvinha boa no final de semana, nem todos os agricultores vão conseguir iniciar os trabalhos esta semana. É que tudo depende do tipo de solo das propriedades. Agora, produtores onde tem um solo com predominância arenoso, isso já é mais preocupante. Porque falta de água no solo arenoso, ele aquece muito. E as expectativas do Vilmar são boas. Ele acredita que deve manter a produtividade de 72 sacas por hectare. Torcer para a chuva vir, a gente conseguir plantar rápido, ser tudo dentro da normalidade, porque ao contrário disso, a gente pode ter uma frustração grande. Segundo a previsão do professor doutor em climatologia da UniRV, que a gente viu aí na reportagem, tem a previsão de chuva agora para os próximos dias, só que em pontos isolados. Mais uma semana começou com um goiano sem energia ou contabilizando os prejuízos provocados por horas sem luz. Ainda hoje, alguns bairros da Grande Goiânia estavam com fornecimento interrompido por conta daquela ventania de sexta-feira. Em outras regiões do estado, os moradores também ficaram no escuro e perderam até alimentos. Um problema que se arrasta há anos e que preocupa muito, porque o período de chuva só está no começo. Nesta escola, numa comunidade calunga em Monte Alegre, 570 quilômetros da capital, foram 5 dias sem energia. Quando ela voltou, estava em meia fase e a merenda estragou. Foi toda para o lixo. Tanto no lanche escolar dos alunos, como carne, peixe, frango, verduras, legumes. Também vários eletrodomésticos, geladeira, televisão, liquidificadores e outros. Em Santo Antônio do Descoberto, moradores de um distrito ficaram 24 horas sem luz depois de um temporal. Os comerciantes perderam produtos que precisavam de refrigeração. Nesta fazenda, o rompimento do cabo de energia matou 9 vacas. Prejuízo, R$50 mil. Dor de cabeça também na Grande Goiânia. O Hernandes, que é diabético, perdeu as insulinas que estavam na geladeira. A rua dele ficou mais de 60 horas sem energia por causa da ventania de sexta. Já perdi uns 5 frascos já. E não é barato, é caro. Isso vai dar uns R$500 a R$1.000. O temporal de poeira com rajadas de ventos que chegaram a 80 km por hora começou às 4 da tarde na sexta-feira. A Enel diz que foi uma situação atípica e que ainda assim conseguiu restabelecer a energia de boa parte dos clientes. Nós imediatamente aumentamos o número de equipes para poder realizar atendimentos emergenciais e trabalhamos durante todo o fim de semana de uma forma ininterrupta, com mais de 2,5 vezes as equipes que trabalhamos normalmente durante o período que não é de verão. Especialistas no setor elétrico concordam que o que aconteceu na sexta-feira foi realmente um fato atípico.
Isso porque aqui em Goiás, na maioria dos dias, os ventos não passam de 5, no máximo 10 km por hora. Por isso, os ventos de 70 a 80 km provocaram um colapso na transmissão de energia elétrica. Sem contar que em muitas ruas a fiação foi rompida pelos galhos das árvores. Em tese fala que estão com quase 1.200 homens trabalhando, mas você não está vendo o retorno rápido. E o pior, são situações que o consumidor, às vezes, salvo pontuais, onde há uma queda de árvore, não deveriam estar demorando tanto para se recuperar essa rede. Vamos às respostas. Em relação às árvores que atingem a rede de energia, a Enel diz que tem equipes fazendo a poda e que está substituindo os cabos por outros que não são afetados pelos galhos e que já aumentou a manutenção para o período chuvoso. Sobre o caso de Monte Alegre, a Enel diz que a rede de energia foi afetada por raios e quedas de árvores que provocaram o rompimento de cabos e a interrupção no fornecimento e que a região é de difícil acesso, o que demanda tempo para deslocamento das equipes. Sobre a meia fase, a Enel diz que vai avaliar a rede elétrica que atende Monte Alegre para estabilizar a energia. Agora, sobre a zona rural de Santo Antônio do Descoberto, a Enel afirmou que parte da rede que atende a região também foi danificada por causa da chuva. Agora, sobre a morte dos animais, diz que está em contato para orientar o cliente e que vai fazer uma inspeção na rede para levantar pontos de defeito que precisem ser corrigidos. 2 incêndios provocados por raios atingiram as regiões da Volta da Serra e Serra das Cobras, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 24 brigadistas, com a ajuda dos aviões do ICMBio, trabalharam no combate às chamas. Esses incêndios foram extintos ainda no domingo e agora são monitorados. O ICMBio ainda não tem o levantamento da área destruída pelas chamas. Terça-feira vai ser de sol entre nuvens, faz calor de 39 graus no norte e oeste. Tem previsão de chuva na maior parte do estado. O sul registra o maior volume, 7 milímetros. Veja como fica o tempo em Santa Helena. Mínima de 20 graus, máxima de 36, umidade em 25% e previsão de chuva de 3 milímetros. Hora da nossa imagem do dia é a Praça do Avião, no setor aeroporto aqui na capital, que ganhou, gente, um coração, olha só. A peça de quase 2 metros de largura e 1,5 metro de altura é uma homenagem para as histórias de superação de escolas e professores agora durante a pandemia. Goiânia é a única cidade, além de São Paulo, a expor essa obra que é do artista Felipe Santos, chamada de Art of Love, Arte do Amor. Com essa inspiração, a gente começa a semana, né? Uma boa noite para você, hoje com imagens da Praça 5 de Agosto, em Rio Verde. Até amanhã.